Olá, alegria de estar aqui com você. E já tinha algum tempo, né, que nós não fazíamos entrevistas. E hoje nós vamos ter dose dupla com Luiz Maurício Mansur, que está lançando um livro chamado Reflexões, e o outro mineiro, Oswaldo Condé, Os Três Porquinhos Filosóficos e o Lobo Curioso, uma fábula para adultos. Nós três somos mineiros, né? O Luiz Maurício é de Juiz de Fora, eu sou de Ponte Nova e o Condé é de Upar, todos pertinho, e somos três teosofistas, né? E nós vamos então falar desses livros que eles estão lançando. Inicialmente, boa tarde, bom dia, boa noite, Luiz Maurício. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Condé, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, diretamente de Brasília. De Brasília. Estamos aqui Eu estou em com Florianópolis, calor. isso aí. Estou em Florianópolis e o Luiz Maurício Mansur. Temos o mesmo sobrenome, mas não somos parentes. Falando de Juiz de Fora. Maurício, gostaria que você falasse aí do seu livro, Reflexões. Conta para a gente se você preparou alguma coisa. Por favor, fique à vontade, a casa é sua. Primeiramente, né, por que reflexões? Né? Sim. Por que reflexões? Nasceu de um pensamento que eu tenho sobre o que a vida atual, a vida moderna, está levando os seres humanos. Na luta pela sobrevivência, no apego aos prazeres da vida mundana, o homem não tem refletido, principalmente refletido sobre si mesmo, meditando sobre a vida e procurando evoluir espiritualmente. Então, eu fiz a busca por autores teosóficos ou não, para traduzir essa minha inquietação, certo? Primeiramente, eu queria chamar a atenção que o importante é a mensagem. Não, o mensageiro não importa. Nesse contexto, o livro contém ideias e textos, né, de teosofistas, de não teosofistas, como o cientista Jung, como o filósofo José Murilo de Carvalho e outros, né? Raciocinando um pouco sobre isso, quem foi? Como viveu Siddhartha Gautama antes de se iluminar e tornar-se o Buda? A vida de Jesus, até bem próximo à sua crucificação, não é muito conhecida. Mas a mensagem do Cristo é fundamental, como é a de Buda e de outros seres. Por quantas informações os grandes seres, os Mahatmas, passaram até atingirem a perfeição e poderem traçar o caminho que devemos querer. Certo? O que é teosofia? Teosofia é sabedoria atemporal. Como fazemos para alcançá-la? Aí a gente tem 4 indicações que eu penso seguras. O conhecimento, né? Que é a nossa apropriação pelo nosso pensamento do que é a teosofia para qualquer pessoa, tanto para os simpatizantes como para os membros da sociedade teosófica, se deu e se dá de várias formas, né? Por uma outra pessoa que já a conheça e queira acrescentar outras pessoas a esse conhecimento, pelos livros e revistas da vasta literatura teosófica, pelas palestras e cursos de outros teosofistas mais experientes, pelas reuniões, congressos, semanas de estudos das organizações, tanto das nacionais como das lojas e dos grupos de estudos dentro da sociedade teosófica. Penso que assim nós descobrimos e nos chama a atenção, primeiramente, essa nobre doutrina, a meditação. A meditação
uma reflexão profunda, uma concentração intensa do espírito, é que conduzirá cada ser ao encontro de sua própria essência, à descoberta do seu ser verdadeiro, né? Por isso, os primeiros subtítulos do livro, por exemplo, hoje a meditação é mais necessária do que nunca. Sempre queremos encontrar o nosso verdadeiro ser. É preciso meditar sempre. Eles nos dão a necessidade e a importância da meditação. A grande maioria dos seres humanos está ocupada e preocupada com os seus afazeres do cotidiano, do dia a dia. Não se dedica, né, a pensar, a refletir sobre a vida, sobre si mesmo. Como bom mineiro, foi pensando nas 3 perguntas: de onde vim, onde estou, para onde vou. Sim, sim. Impulsionado pelos ensinamentos teosóficos que resolvi publicar o livro. A prefaciadora do livro, Rosângela Rossi, diz que o livro, abre aspas, nos faz refletir, duvidar de nós mesmos, assumir mudanças e, além de tudo e mais que tudo, nos auxilia na jornada da alma. Fecha aspas. Esse é o objetivo. Os títulos, os subtítulos e o texto em conjunto ou separados conduzem e justificam o título do livro, Reflexões. O terceiro caminho, que também é da maior importância, que, ao tomar conhecimento da teosofia, nós não podemos ficar parados, inertes. Nós precisamos fazer algo, agir em benefício de todos os seres humanos e das pessoas, né, que compõem a humanidade. O primeiro objetivo da sociedade teosófica é formar um núcleo de fraternidade universal da humanidade, sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. A fraternidade posta em prática dentro da sociedade teosófica, irmanando todos os seus membros, mas também junto à sociedade em geral, principalmente com aqueles que sofrem necessidades de toda a ordem. A OTS, que é a Ordem Teosófica de Serviço, é uma das pontas para a ação, mas os membros, tanto individualmente como em grupo, dentro ou fora da sociedade teosófica, podem e devem atuar junto aos mais carentes. O serviço faz parte da vivência de cada um de nós. Porque tudo isso é preciso ser vivenciado. Senão, não faz sentido, gera hipocrisia. É uma vivência plena, com correção em pensamentos, palavras e ações, né? Evoluindo a cada encarnação, para podermos retornar um dia de onde vivemos. E é o que temos que procurar, certo? Por último, eu deixo o meu e-mail para os contatos que alguma pessoa queira ter comigo ou com a sociedade teosófica de uma maneira geral. É o que teria para dizer sobre o meu livro. Obrigado a todos. Muito bem, Luiz Maurício Mansur. Aqui está o livro sobre o qual ele está falando, que ele escreveu com muito carinho. São vários e vários artigos que alguns da autoria do próprio Maurício e outros que ele coletou de várias fontes, como ele já explicou. Tem pensamentos aqui profundos, né? Eu tomei a liberdade
de escolher um aqui, Maurício, para ler, acho até que vai fazer uma ponte com o Condé, é do Rumi, do grande poeta Sufi Rumi. Você destacou aqui: desde que chegaste ao mundo do ser, uma escada foi posta diante de ti para que escapasses. Primeiro foste mineral, depois te tornaste planta, e mais tarde animal. Como pode isso ser segredo para ti? Finalmente foste feito homem, com conhecimento, razão e fé. Contempla teu corpo, um punhado de pó. Vê quão perfeito se tornou. Quando tiveres cumprido tua jornada, de certo hás de regressar como anjo. Depois disso, terá terminado de vez com a terra, e tua estação há de ser o céu. Uma beleza. Bem escolhido. Maurício, se a pessoa quiser adquirir o seu livro, eu sei que ele não pode ser vendido, você escreveu aqui, né? Não é um produto comercial, editora Templo, Juiz de Fora, Minas Gerais, 2021. Mas pelo e-mail que você passou, a pessoa pode entrar em contato com você, acho que você poderia enviar de alguma forma, né? Perfeitamente. Eu deixei o e-mail no final aí da apresentação para as pessoas que se interessarem, é só manter o contato que a gente providencia. Muito bem. Vamos passar agora para o Condé, mas antes, lendo aqui na sua apresentação, ó, Luiz Maurício Mansur, Aia, Turco, como disse o Walt Whitman, sou vasto, contenho multidões, mesmo sendo um só, com todos e em tudo. E o Maurício, ele formou-se em administração de empresas após um périplo por vários cursos, matemática, análise de sistemas e faculdades, devido às mudanças na vida cotidiana, trabalho, casamento, filhos. A vida foi te encaminhando, não é, Maurício? Até onde Isso, você está. exatamente. Vamos passar para o Condé. O Condé é palestrante, é mineiro de Ubá, livreiro, escritor, conferencista. Ele está cursando Ciências das Religiões pela Uninter de Curitiba. Ele foi proprietário e fundador da livraria TOT, referência sobre temáticas de religiões comparadas, de Brasília, e tem conferências disponibilizadas no YouTube, também na página eletrônica da Sociedade Teosófica. E recentemente eu adquiri esse livro aqui do Condé, Os Três Porquinhos Filosóficos e o Lobo Curioso, uma fábula para adultos da editora Proconsciência. E o Maurício falou ali das perguntas, né? Oncotô, Broncovô, etc., de onde que eu vim, e os nomes dos porquinhos aqui, Maurício, justamente, ó, o mais velho é chamado de Quem Sou Eu, o do meio, de onde vim, e o mais jovem era chamado de O que estou fazendo aqui. Não é isso, Condé? É isso mesmo, eu ia puxar esse fio da meada, né? Que o Maurício deslindou e eu ia tecer um novelo em cima disso. Certo, certo. E esse livro, vocês têm vários livros já editados, né, Condé? Fala sobre esse aí, o mais recente. Então, esse livro, Os Três Porquinhos Filosóficos e o Lobo Curioso, é o mais recente. Ele é baseado na recontagem da história do Joseph Jacobs, que é um escritor australiano que coletou essa história na Inglaterra, a história original dos Três Porquinhos. Ele coletou a história na Inglaterra. A história foi colocada num conjunto numa coletânea de histórias infantis e publicado depois na Inglaterra, nos Estados Unidos, e a Disney, em 1933, utilizou essa história e fez aquele famoso desenho animado dos Três Porquinhos e o Lobo Mau, que tem aquela musiquinha, né? Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau, né? E acredito que muitos de nós assistimos ou ouvimos a música, né? Porque há uma animação clássica. Só que a minha versão da história é uma versão diferenciada, que tem a ver com aquilo que o Maurício colocou. Porque essas indagações, quem sou eu, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, que
cada uma dessas indagações é o nome de um dos 3 porquinhos, na minha versão da história, essa indagação é a indagação básica da filosofia. É a indagação que a filosofia tenta responder, que a religião tenta responder, né? Então, eu coloquei esses 3 nomes, né, nos porquinhos, e cada um dos porquinhos representa como se fosse um enigma, um koan zen. E o lobo mau é um lobo que, na história, é curioso, e antes de comer, ele gosta de conversar para abrir o apetite. Sim. Aí, ele cai na besteira de perguntar para o porquinho, o primeiro porquinho que ele consegue capturar, como é o nome dele. E aí o porquinho, relembrando aí as pessoas que têm sobrenome Mansur, que é o vitorioso em árabe, né? Sim. Naturalmente aí são pessoas realmente vitoriosas, mas relembrando as histórias árabes, o porquinho se lembra da história de Sherazade, que ia contando histórias para enrolar o sultão e não ser morta no dia seguinte. A famosa história das 1001 noites. Então, o porquinho começa a contar uma história para o lobo mau e pergunta para o lobo, né? Não, meu nome, ele diz para o lobo, meu nome é um nome e enigma que eu devo resolver. Você nunca se perguntou o que você está fazendo aqui? Ou seja, não aqui na beira do riacho, onde ele captura o primeiro porquinho, mas aqui na vida. O que você está fazendo aqui? Qual é a origem da vida? Qual é o objetivo da vida? Quem sou eu? Então, esses questionamentos, os 3 porquinhos passam para o lobo. E ele, como não tem hábito de pensar, começa a ter sérios problemas. Então, essa é a ideia básica do livro. Sim. Mas quando eu digo assim que eu coloquei esses nomes nos porquinhos, não é uma verdade completa, é uma meia-verdade. Por quê? Porque esse livro, eu tenho vários livros escritos, eu vou falar um pouquinho no livro número 2, que é um livro número 2 que nós vamos lançar agora em dezembro, mas que é um livro feito debaixo de pesquisa. Mas o livro dos 3 porquinhos, ele foi feito, ele foi produzido de uma forma diferenciada. Claro que eu não estou me comparando, em hipótese alguma, com o Guimarães Rosa, né? Que, afinal de contas, é um monstro sagrado, é um gênio lá das nossas Minas Gerais. Mas o Guimarães Rosa diz que o livro dele, O Grande Sertão Veredas, foi ditado. O livro foi ditado. As histórias vinham e ele ia colocando no papel. Claro que climatizado, influenciado pelas experiências de viagens dele no interior das Minas Gerais, lá no final dos anos 1800, né? Mas esse livro dos 3 porquinhos, eu acordei. Eu contava essa história para as minhas filhas. Eu contava, inclusive, uma versão assim bem mais jocosa para as minhas filhas, né? Que o lobo mau ia derrubar as cabanas com um pum. Mas aí elas morriam de rir, aquela coisa toda. Mas aí aconteceu que eu me separei da mãe dessas meninas e um dia eu estava em casa de madrugada, sozinho, e com saudade das meninas, naturalmente, tal. Aí eu acordei umas 3:30 para 4 da manhã. Eu acordei com essa história que está no livro nas suas mãos, inteira na cabeça, do jeito que está aí, né? Do jeito que está aí. Então, eu acordei com essa história na cabeça. Aí eu corri para o computador, porque todo escritor, toda pessoa que se dedica a escrever sabe que quando ela tem uma boa ideia, ela deve anotar, está aí, né, as imagens. O livro tem ilustrações maravilhosas, feitas pela Gaída Cortez, né, que é uma ilustradora de Brasília. As ilustrações são maravilhosas.
Mas aí eu acordei umas 3h30 da manhã com a ideia na cabeça, e todo escritor sabe disso, quando tem uma boa ideia tem que correr, anotar, né? Ainda mais se você acorda com uma ideia e você não anota, se você não vai para o computador, se você não toma notas e volta a dormir, esqueça, Já era. você não recupera mais. Você não recupera mais a inspiração. Então, algum daemon, uma inspiração, né? Um daemon soprou essa história e eu fui para o computador e escrevi mais ou menos 1h30, escrevi a história. Claro, é uma história curta, é um conto, né? Mas foi desse jeito que o livro foi produzido. Não teve nenhuma meditação em especial, eu não fiz pesquisa, né? Eu conheci a história dos Lobo Mau, os Três Porquinhos, e me deu o estalo de madrugada, eu acordei com a história na cabeça inteira, escrevi. E o livro tem a felicidade que esse livro tem o prefácio do reitor da Unipaz, né? que é a Universidade da Paz, criada em Brasília pelo famoso psicólogo transpessoal Roberto Crema, criada pelo Pierre Weil. E o atual dirigente, né, é o famoso Roberto Crema, que é um psicólogo, né, muito conhecido, transpessoal, né, muito conhecido. E o pós-fácio é do Roberto Crema e o prefácio é do Ezequiel Braga, que é da Sociedade Teosófica de Brasília, ambos psicólogos. Então, esse é o projeto, é a história do livro dos Três Porquinhos, né? E os porquinhos transferem as perguntas enigmas dos nomes deles para o lobo, que aí passa a ter grandes problemas e é forçado a pensar. Esse livro, então, é da Proconsciência. A pessoa pode entrar no Google, digitar Os Três Porquinhos Filosóficos e o Lobo Curioso e vai encontrar Sim, tudo direitinho como adquirir. Atrás de você tem um sim, sim. retrato do Guimarães Rosa, é impressão minha. Ali. É, É o é o nosso próprio? mestre, Ali. é o próprio. Sim, De um lado está o Guimarães Rosa, e sim. do outro lado Ah, tem um personagem, o retrato é menor, não dá para ver muito bem, mas dá mas para é um ver. personagem, um personagem que é exatamente o tema do meu próximo livro, Sim. que é o Emir Abdelkader. Está bem aqui a Emir minha Abdelkader. Abdelkader. O Emir quer dizer príncipe, né, em árabe. É o príncipe ou comandante, né, comandante dos fiéis. Então, o Emir Abdelkader, que viveu entre 1808 e 1883, é um personagem extraordinário. Ele é extraordinário não só porque a Blavatsky o conheceu, já que nós estamos falando no ambiente teosófico. Sim. Ele é extraordinário não só porque Dom Pedro II o conheceu, né? Ele é extraordinário não só porque ele influenciou a construção do Canal de Suez, né? Ele é extraordinário não só porque ele era um humanista, não só porque ele lutou mais de 14 anos pela independência da Argélia contra o domínio colonial francês. Ele é extraordinário não só porque, quando ele lutava contra a Argélia, ele dava aos prisioneiros de guerra franceses tratamento condigno que só aconteceria mais de 80 anos depois com as leis da Convenção de Genebra, de tratamento aos prisioneiros. Ou seja, quando a pessoa baixa a arma, quando um combatente para de combater, entrega as armas, ele não pode ser torturado, ele não pode ser agredido, ele não pode passar fome, ele tem que receber tratamento médico. E isso diz a Convenção de Genebra. Mas a Convenção de Genebra aconteceu mais de 80 anos depois do Emir Abdelkader, coisa que ele já praticava na época. A tal ponto que os comandantes franceses escondiam esses dados, essas informações dos seus soldados, para que os soldados pudessem combatê-lo. Como é que você vai combater uma pessoa justa, mesmo sendo inimigo? Então, você precisa demonizar o inimigo, né? Para ele ser combatido. Então, o Emir, além de tudo isso, além de conhecer
os sábios gregos, Platão, Aristóteles, além de falar vários idiomas, além do árabe e do francês, ele fez uma coisa extraordinária, porque depois que ele foi preso pelo governo francês, ele foi capturado pelo governo francês e levado em exílio para a Turquia, ele da Turquia foi para a Síria, e na Síria aconteceu um desastre, que foi uma rusga, uma briga entre os drusos e os cristãos. E o Emir Abdelkader, como o próprio nome mostra, e a sua origem também, ele era muçulmano, evidentemente. Só que, além de muçulmano, ele era sufi, ele era um mestre sufi, iniciado numa escola sufi, derivada de uma outra escola persa, chamada Escola dos Mestres de Sabedoria. Aí você já começa a entender do meu interesse por ele. Sim, sim. Existia uma escola sufi no Irã, chamada Escola Khwajagan, Escola dos Khwaja. Khwaja quer dizer mestre de sabedoria. O Emir Abdelkader foi iniciado numa escola sufi derivada da Escola dos Mestres de Sabedoria. Quando Blavatsky esteve na Síria, e ela diz que encontrou com os Marabu de Damasco, isso consta no livro da Sylvia Cranston, não menciona o nome dos Marabu de Damasco, mas o principal Marabu de Damasco, o principal homem santo de Damasco, na época, era o Emir Abdelkader. Emir Abdelkader era amigo do Richard Burton, Sir Richard Burton, famoso explorador inglês, que foi cônsul da Inglaterra no Brasil, em Santos. Richard Burton também era sufi, iniciado no sufismo, e era maçom. O Emir Abdelkader era maçom e também era sufi. Além disso, o fato mais relevante, materialmente falando, é que, como eu dizia, houve uma guerra, uma briga entre os drusos e os cristãos. E os drusos começaram a matar os cristãos. E o Emir Abdelkader estava vivendo exilado em Damasco. O que ele fez? Ele mandou os seus correligionários, os seus serviçais, seus empregados, porque ele morava num bairro. Ele era como se fosse uma quadra de Brasília, um bairro bastante grande, e onde ele vivia com os exilados argelinos. E ele tinha muitos funcionários, muitos empregados. Ele mandou seus funcionários pegar os cristãos que estavam sendo mortos e ameaçados e levou para o seu bairro para protegê-los. Nessa ação, ele salvou entre 5 e 10 mil pessoas da morte. 5 a 10 mil pessoas da morte. Cristãs foram salvas por um muçulmano. Naquela época, né? Final dos anos 1800. O que acontece? Por causa disso, ele foi condecorado pelo Papa, se eu não me engano, Pio IX. Ele foi condecorado por Abraham Lincoln. Ele foi condecorado pelo governo russo. Ele foi condecorado pelo governo grego. E ele recebeu, pasme, é emocionante de contar, eu fico sempre emocionado, ele recebeu a Legião de Honra, a mais alta condecoração do governo francês. Imagine uma pessoa que lutou 14 anos contra a colonização da Argélia, feita pela França. Ele combateu 14 anos, guerra contra a França. E, no final da história, a França dar a ele a mais alta condecoração do seu Estado, do Estado francês, deu a faixa da Legião de Honra com as medalhas, aonde estava escrito simplesmente o seguinte: a França, que o combateu, o ama e admira. Nossa, realmente extraordinário. Então é um personagem extraordinário. Sim. E o mais peculiar é que não existia nenhum livro em língua portuguesa, nem em Portugal, nem no Brasil, sobre esse personagem. Como é que você o descobriu? Que é um exemplo.
é um exemplo. Ele é um exemplo para o mundo árabe, para o mundo muçulmano, para o mundo cristão. Ele é um exemplo humanista, né? Ele é um exemplo humanista. Por isso, o nosso ímpeto de editar esse livro, de traduzir alguns dos seus textos e publicar em português pela primeira vez a biografia sintetizada, lógico, do Emir Abdelkader. E o prefácio desse livro é do embaixador da Argélia no Brasil. O livro será lançado dia 13 de dezembro deste ano, né, aqui em Brasília, mas também no site da Proconsciência. Aqueles que se interessarem por esse personagem extraordinário poderão fazer a compra do livro. Nós estamos fazendo um sistema de pré-venda. A pessoa encomenda e a encomenda de agora até o lançamento e receberá no final de novembro. O lançamento será no dia 13, em Brasília. Poxa, muito bom a gente ouvir vocês dois. Trazem essas mensagens, né, tão inspiradoras que vocês buscam, procuram, pesquisam, não é? Refletem e, evidentemente, que tem as inspirações, né, dos anjos guardiões, tenham o nome que tenham, não é? Justamente para poderem compartilhar esses ensinamentos tão necessários e cada vez mais com aqueles que estão abertos também para ouvi-los. Quero agradecer muito a vocês dois, Pondé, Maurício, mostrar mais uma vez aqui os livros de vocês, reflexões, né? Os porquinhos filosóficos. O Emir Abdelkader, então, nós vamos fazer a encomenda já, né, para garantir o nosso exemplar. Mais uma vez, muito obrigado, Maurício. Um grande abraço para todos aí, viu? Muito obrigado a você, Fernando. Obrigado, Oswaldo. E, Oswaldo, já vou entrar aqui no site da Proconsciência para adquirir o seu livro. Ô, Maurício, muito obrigado, muito obrigado. Um abraço a todos. Vocês dois são vitoriosos, são Mansur. Abraço. Obrigado, tchau. Por isso que estamos aí com vocês nessa luta. Obrigado, Condé. Um grande abraço, tudo de bom para todos aí de Brasília. Obrigado. Tchau, tchau. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela companhia e até o próximo Cá Entre Nós.